Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, outubro 1862, volume 10, segunda parte. Membros honorários da Sociedade de Paris. Para testemunhar sua simpatia e gratidão, as pessoas que prestam serviço assinaladas e efetivos à causa do Espiritismo, a Sociedade Espírita de Paris lhes confere o título de membro honorário, por seu zelo, sua dedicação, seu desinteresse e seu auxílio. Ela tem, assim, o prazer de reconhecer o concurso que dão à obra comum os chefes e fundadores das sociedades ou grupos que se colocam sob a mesma bandeira e que são dirigidos conforme os princípios do espiritismo sério, a fim de obterem resultados morais. Os motivos que a guiam são menos as palavras que os atos. Ela as conta não só em várias cidades da França e da Argélia, mas em países estrangeiros, como a Itália, a Espanha, a Áustria, a Polônia, a Turquia e a América, etc. O senhor Domré de Marmande, que desde sua iniciação ao Espiritismo não cessou de ser abertamente seu propagandista e defensor, merecia essa distinção. Anunciando-lhe a sua nomeação, nós lhe havíamos pedido licença para publicar sua carta ao padre F. Ver artigos do mês anterior. Sua resposta merece citação. Mostra a maneira por que certos adeptos compreendem o seu papel. Marmande, 10 de agosto de 1862. Senhor Allan Kardec. Aceito reconhecido o título de membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. Para corresponder a uma tal distinção que obriga e ao testemunho de simpatia de parte dos membros dessa sociedade, que houveram por bem conferir-me o título, farei sempre e por toda parte esforços para ajudar na medida de meus meios, a propagação de uma doutrina que me fez a felicidade aqui e fará também, em tempo mais remoto, a daqueles que querem conservar ainda a venda da incredulidade. Não vejo qualquer obstáculo ou inconveniente na publicação de minha resposta ao diretor da Abeia à Gênese e de minha carta ao Padre F. Minha carta a este último foi assinada, um católico. Penso que nenhum dos leitores da revista irá pensar que o autor tenha querido esconder-se no anonimato. O respeito humano não me atinge. Rio dos que riem, porque estou com a verdade. Todo bom espírita deve, pelo menos, dar energia aos adeptos tímidos e lhes ensinar a manter alto e firme o estandarte de sua crença. Peço-vos, Senhor, apresentar meus sinceros agradecimentos à honrada sociedade, da qual me felicito por fazer parte e aceitar, etc. Domré, proprietário. Hoje diminuiu singularmente o medo do que poderiam dizer no que concerne o espiritismo. É mínimo o número dos que ocultam sua opinião. Está reduzido àqueles que temem perder o emprego, e neste número há mais padres do que se pensa. Pessoalmente, conhecemos mais de 100. Nada obstante, notamos em todas as posições sociais, entre os funcionários públicos oficiais de todas as patentes, médicos, etc., muita gente que há um ano não se teriam declarado espíritas e que hoje deles se honram. Essa coragem de opinião que enfrenta a troça, a princípio encorajou os tímidos. Depois mostrou que o número dos adeptos é maior do que se supunha. Finalmente impôs silêncio aos galhofeiros, surpreendidos ao ouvir, por todos os lados,
a palavra espiritismo, pronunciada por pessoas que a gente encara 2 vezes antes de fazer troça. Assim, observa-se que os brincalhões de algum tempo para cá baixaram a voz, mas alguns anos como os que decorreram e seu papel estará findo, porque por todos os lados ver-se-ão vencidos pela opinião. O senhor Tombre não só teve a coragem da opinião, teve a da ação. Ocupa a brecha resolutamente e enfrenta os adversários, provocando-os para a discussão. E eis que um jornalista se recusa a fim de não atrair a sua fraqueza, e um pregador, ao qual é feito o melhor oferecimento de uma ocasião para fazer valer os seus argumentos e dar uma cajadada na doutrina, vai saindo com a desculpa de que não tem tempo para responder. Não é uma deserção da batalha? Se ele estivesse seguro de si, se a religião estivesse em jogo, por que não permanecer para vencer o adversário? Em casos tais, abandonar a partida é perdê-la. Um pregador tem uma vantagem imensa sobre um advogado. É que fala sem contraditor, pode dizer o que quiser e ninguém o refuta. Ao que parece, tal é a maneira por que os adversários do espiritismo entendem a controvérsia. No momento, o senhor Tombre não foi o único a se manter sereno. Bordeaux, Lyon e muitas outras cidades menos importantes, até mesmo numerosas aldeias, nos ofereceram muitos exemplos que se multiplicam diariamente. E por toda parte, onde os adeptos mostraram firmeza e energia, os antagonistas moderaram os seus impulsos. Até agora, essa coragem de opinião e de ação é muito mais encontrada nas classes médias e obscuras que nas elevadas. Mais que um homem popular, justamente estimado e honrado, influente por seus talentos, posição ou classe, abraça a causa do espiritismo e ergue a sua bandeira abertamente. Ousariam taxar de louco aquele cujo talento e cujo gênio foram exaltados? Sua voz não imporá silêncio aos clamores da incredulidade? Então, esse homem surgirá, vou-lo garanto. A sua voz, os dissidentes se unirão, cedendo à influência de sua autoridade moral. Ele também terá sua missão providencial, como a de todos aqueles que ajudam o avanço da humanidade, missão geral, como tantas outras particulares e locais. Estas últimas, embora mais modestas, não deixam de ter um valor relativo, porque preparam os caminhos. É então que o Espiritismo entrará de velas pandas nos costumes e os modificará profundamente, porque em tudo as ideias serão diferentes. Nós semeamos e ele colherá, ou melhor, eles colherão, porque muitos outros seguirão o seu exemplo. Espíritas, semeai muito para que a colheita seja mais abundante e mais fácil. O passado vos garante o futuro. O que deve ser a história do Espiritismo? A propósito dessa história, sobre a qual dissemos algumas palavras, várias pessoas nos perguntam o que compreenderia ela e, a propósito, nos enviaram diversos relatos de manifestações. Aos que pensaram assim trazer uma pedra ao edifício, agradecemos a intenção, mas diremos que se trata de algo mais sério que um catálogo de fenômenos espíritas encontradiço em muitas obras. Tendo que se destacar o espiritismo nos fastos da humanidade, será interessante para as gerações futuras saber por que meios ter-se-á ele estabelecido. Será, pois, a história das peripécias que tiveram assinalado os seus primeiros passos,
das lutas que tiver enfrentado, dos entraves que lhe terão oposto, de sua marcha progressiva no mundo inteiro. O verdadeiro mérito é modesto e não busca fazer-se valer. É preciso que a humanidade conheça os nomes dos primeiros pioneiros da obra, daqueles cuja abnegação e devotamento merecerão ser inscritos em seus anais, das cidades que marcharam na vanguarda, dos que sofreram pela causa, a fim de que os abençoe, e dos que fizeram sofrer, a fim de que orem para que sejam perdoados. Numa palavra, de seus amigos dedicados e de seus inimigos confessos ou ocultos. É preciso que a intriga e a ambição não usurpem o lugar que lhes não pertence, nem um reconhecimento e uma honra que lhes não são devidos. Se há Judas, devem ser desmascarados. Uma parte, que não será menos importante, é as das revelações que seguidamente anunciaram todas as fases dessa era nova e os acontecimentos de toda a ordem que as acompanharam. Aos que achassem a tarefa presunçosa, diremos que não temos outro mérito senão o de possuir, por nossa posição excepcional, documentos que não pertencem a ninguém e que estão ao abrigo de quaisquer eventualidades. Que, incontestavelmente, estando o espírito sendo chamado a desempenhar um grande papel na história, importa que seu papel não seja desnaturado e opor uma história autêntica às histórias apócrifas que o interesse pessoal poderia fabricar. Quando aparecerá ela? Não será tão cedo e talvez nem em nossa vida, pois não se destina a satisfazer a curiosidade do momento. Se dela falamos por antecipação, é para que ninguém se equivoque quanto ao seu objetivo e seja notada a nossa intenção. Aliás, o Espiritismo está em começo e muitas outras coisas terão passado até lá. Então, é preciso esperar que cada um tenha tomado o seu lugar, certo ou errado. Arsène Gautier, uma lembrança de um espírito. A senhora S. de Cherbourg transmitiu-nos a seguinte história. Um marujo da Marinha de Guerra chamado Arsène Gautier voltou a Cherbourg há 15 ou 16 anos, muito doente, em consequência de febres adquiridas na costa da África. Veio à casa de um de meus genros, que sabia ser amigo de seu irmão, que era capitão da marinha mercante e que, em poucos dias, devia chegar a este porto. Recebemo-lo bem, e como estivesse doente, minha filha Jota, então com 14 ou 15 anos, pediu-me que o convidasse para se aquecer à nossa lareira e tomar um remédio que lhe não seria dado em seu albergue enquanto esperava o irmão que não vinha. Minha filha teve para com ele cuidados piedosos. Ele morreu ao chegar à casa. Depois ninguém mais pensou no caso. Seu próprio nome, escrito ao topo da comunicação espontânea, que recebemos a 8 de março último por minha filha J, hoje médium, não lo havia recordado. Só o reconhecemos pelos detalhes em que entrou. Era um homem de inteligência muito limitada e sua vida tinha sido muito penosa. Privado da afeição dos seus, a tudo se havia resignado. Eis a sua comunicação. Arsène Gautier. Vós me esquecestes há muito tempo, minha amiga, e eu não vos perdi de vista desde que deixei a terra, porque sois a única pessoa, o único espírito simpático que encontrei nesta terra de dor. Eu vos amei com todas as minhas forças, quando não passáveis de uma criança, e não tinhais por mim senão um sentimento de piedade
devido à terrível moléstia que me devia levar. Sou feliz. Esta era a primeira existência que Deus me havia dado, e porque meu espírito era novo e não conhecia qualquer outro espírito, é que me liguei muito a vós. Estou feliz e prestes a voltar à terra para marchar para o Senhor. Tenho a esperança no coração. O caminho, tão difícil para uns, parece-me largo e fácil. Um bom começo, como minha passada existência, é um grande encorajamento. Deus me ajudará. Orareis por mim, para que minha prova, tão próxima, me seja tão proveitosa quanto a outra. Não sou adiantado. Mas chegarei. Não tínhamos a menor ideia do espírito que dera tal comunicação e nos perguntávamos uma a outra quem poderia ser. O espírito respondeu: Sou irmão de um ex-capitão de Nantes, que era amigo de um parente vosso. Isto nos deu uma pista, e o espírito continuou: Obrigado por vos lembrardes de mim. Só lamento uma coisa ao entrever minha próxima prova: é ser separado de vós por algum tempo. Adeus, amo-vos muito. Arsène Gautier. Observação. Lida na Sociedade de Paris tal comunicação, perguntamos a um dos nossos guias espirituais se era possível que, como ele dizia, fosse aquela sua primeira encarnação. Aquele respondeu: Sua primeira encarnação na Terra é possível, mas como espírito não. Em suas primeiras encarnações, os espíritos são quase inconscientes, e esse, posto que pouco adiantado, está longe de sua origem. É um desses espíritos bons que conseguiram o caminho do bem. Seu progresso será rápido, pois apenas terá que se despojar de sua ignorância e não que lutar contra as tendências más daqueles que tomaram o caminho do mal. Pode um espírito recuar ante a prova? Uma senhora amiga escreve-nos o seguinte: Um dia minha filha recebeu a seguinte comunicação espontânea de um espírito, que começou assinando Euphrosine Bretel. Como o nome não lembrasse ninguém, perguntamos: Quem és? Sou um pobre espírito sofredor. Necessito de preces. Dirijo-me a ti porque me conheceste em criança. Rebuscamos e admiti lembrar-me que tal nome de família era o de uma criança de 9 a 10 anos que se achava no mesmo internato que minha filha e que adoecera pouco depois da chegada desta. Seu pai veio buscá-la de carro e as meninas guardaram a lembrança daquela doente, toda embrulhada e gemente. Morreu em casa. Em desespero, a mãe a seguiu pouco depois. O pai ficou cego de tanto chorar e morreu no mesmo ano. Desde que admitimos haver reconhecido o nome, o espírito o escreveu. Sou eu. Minha última existência deveria ser uma prova terrível, mas recuei covardemente e desde então sofro sempre. Peço-te, roga a Deus, conceda-me a graça de uma nova prova. Submeter-me-ei, por mais dura que seja. Sou tão infeliz. Amo a meu pai e a minha mãe, e eles me têm horror. Fogem de mim, e meu castigo é o de os buscar incessantemente para me ver repelida. Vim a ti porque minha lembrança não se apagou inteiramente de tua memória, e dos que podem orar por mim, és a única que conhece o Espiritismo. Adeus, não me esqueças, em breve nos veremos. Minha filha então lhe perguntou gracejando: Então vou morrer logo? A isto o Espírito respondeu: O tempo, que é longo para vós, não tem medida para nós.
Verificamos depois que o prenome e o nome da família estavam perfeitamente corretos. Agora pergunto se é possível a um espírito encarnado recuar ante uma prova começada. A esta pergunta respondemos: sim, os espíritos recuam com frequência ante as provas escolhidas e que não têm coragem de suportar, e até de enfrentar quando chegado o momento. Eis a causa da maioria dos suicídios. Recuam ainda quando desesperam e murmuram. Assim perdem os benefícios da prova. Eis porque o Espiritismo, dando a conhecer a causa, o objetivo e as consequências das atribulações da vida, dá, ao mesmo tempo, tantas consolações e tanta coragem e desvia o pensamento de abreviar os dias. Qual a filosofia que produziu tais resultados sobre os homens? Resposta a uma pergunta mental. Um ótimo médium de Meniloar, que conhecemos pessoalmente, assim nos escreve. Um de nossos amigos, dos menos crentes, mas com enorme desejo de se esclarecer, perguntou-nos um dia se poderia evocar um espírito sem o nomear, e se este poderia responder a perguntas mentais sem que o médium lhes tivesse o menor conhecimento. Respondendo que era possível se o espírito quisesse, o que nem sempre acontece. Em seguida, obteve a seguinte resposta: não posso dizer o que me pedis, porque Deus não o permite. Contudo, posso dizer-vos que sofro. É uma dor geral em todos os membros, o que vos deve surpreender, desde que com a morte o corpo apodrece na terra. Mas nós temos um outro corpo espiritual que não morre. Isto nos faz sofrer tanto quanto se tivéssemos no nosso corpo corporal. Sofro, mas espero não sofrer sempre. Como é preciso satisfazer a justiça de Deus, é necessário nos resignarmos nesta vida ou na outra. Eu não me privei bastante na terra, o que me obriga a reparar o tempo perdido. Não me imiteis, pois vós preparareis séculos de tormentos. A eternidade é uma coisa séria e, infelizmente, nela não se pensa tanto quanto seria preciso. Como é lamentável que nos esqueçamos de um assunto tão importante quanto a salvação. Pensai nisso. Vosso antigo cura, A.T. Era mesmo cura que o nosso amigo queria evocar, e estas eram as 3 perguntas que queria fazer. Que pensar da divindade de Jesus Cristo? A alma é imortal? Que meios empregar para expiar as faltas e evitar o castigo? Pelo estilo, reconhecemos perfeitamente o nosso cura. A expressão corpo corporal, sobretudo, mostra que é o espírito de um bom cura provinciano, cuja educação deixou algo a desejar. Observação. As respostas a perguntas mentais são muito comuns e tanto mais interessantes quanto são para o incrédulo de boa-fé uma das provas mais concludentes da intervenção de uma inteligência oculta. Como, porém, a maioria dos fenômenos espíritas raramente são obtidas à vontade, ao passo que ocorrem espontaneamente a cada passo. No caso acima, o espírito prestou-se de boa vontade, o que é muito raro, porque, como é sabido, os espíritos não gostam de perguntas de curiosidade e de prova. Concordam quando há utilidade e, muitas vezes, não as julgam como nós. Como não se submetem ao capricho dos homens, é necessário esperar os fenômenos de sua boa vontade ou da sua possibilidade de os produzir. É necessário, por assim dizer, aprendê-los de passagem e não os provocar. Para tanto, são precisas paciência e perseverança.
E é por isto que os espíritos reconhecem os observadores sérios e realmente desejosos de instrução. Eles se preocupam muito pouco com as pessoas superficiais, que pensam que basta perguntar para serem atendidas imediatamente. Poesias espíritas, A Criança e o Ateu. Nota 1. Vide nota no número anterior sobre o anjo da guarda. Sociedade Espírita Africana, médium Senhorita O. Um belo espírito, gabando-se de ateu, passeava um dia com um rapazinho, à margem do regato, cuja margem ensombrada o protegia contra os raios do sol. Vendo fugir a água cristalina, perguntou ao menino sábio companheiro: onde pensas tu que o curso veloz deve ser conduzido ao deixar este vale? Ora, diz ele, certamente um lago sereno vai receber o tributo de suas águas. E no fim da marcha acidentada, deste modo terminam todos os riachos. Pobrezinho, diz a rir o professor, como teu espírito se engana. Aprende agora, aprende, pois, como neste mundo tudo é finito. Quando ele se afasta da sua nascente, onde as vagas surgem a cada instante, é para ir ao termo de seu curso, ao seio do oceano, perdido para sempre. Assim é ele a nossa própria imagem. Quando deixamos o mundo sedutor, nada mais resta desta curta passagem, e nós entramos todos no nada. Ó Deus, diz o menino com voz desconsolada, então isso é verdade? Tal é nosso destino? Que é de minha mãe amada, tudo terei perdido quando ela morrer? E eu que acreditava que sua alma querida podia proteger ainda o seu filhinho e com ele partilhar as agruras da vida e após nos unirmos junto ao Onipotente? Conserve sempre esta crença, diz baixinho o anjo protetor. Sim, ó querido, guarda bem a esperança, sem a qual nesta terra não há felicidade. O tempo se escoou, muitos anos depois, nosso sábio transpôs o largo umbral da morte. E como sempre fiel aos loucos pensamentos, morreu dizendo que Deus não existia. Também o rapazinho atingiu a velhice, e sem temor foi receber a morte, pois conservava a fé da juventude, e nas mãos do Eterno entregou sua sorte. Vede a multidão devotada, deixar o céu e vindo recebê-lo. Os espíritos puros são o bando sagrado para receber o seu irmão exilado. Mas quem é aquela alma abandonada que parece querer de todo se ocultar? É do sábio infeliz a alma desolada, que percebe a aventura sem a poder gozar. Oh, que amargo não foi do mestre o sofrimento, quando lhe apareceu em toda a majestade, como juiz severo aquele mesmo Deus que em vida negara em eterno desafio. Oh, as lágrimas quentes de tanto sofrimento vieram rebentar o espírito orgulhoso. Ele que outrora troçava da esperança que o menino buscava para além do sepulcro. Mas a paternal bondade do Pai Onipotente não quis, oh não, puni-lo eternamente. E em breve sua alma, humilde e arrependida, uma vez mais à terra voltará. Depois, redimida e enfim purificada, voará para o céu feliz e satisfeita, irá inebriada da mais pura alegria, repousar compensada aos pés do Onipotente. Assinado Dulces. A abóbora e a sensitiva. Fábula. Qual é o teu regime, ó pobre sensitiva? Perguntava uma abóbora à delicada flor, para ficar assim tão languida, tão magra? Digo-te com pesar, a sensibilidade te perde, tu te estiolas, morrerás antes da estação. Se o sol se oculta no horizonte,
vemos se fechar em teus frágeis folíolos. Um funesto tremor percorre a asta ao leve sopro da brisa. O menor contato põe-te em crise. Tua vida não é mais que tormenta. E por que tanto mal e tanta solicitude? Segue o meu exemplo de doce quietude. Aquilo que em redor de mim se passa não me causa mais leve emoção. Sustentar-me é minha única ocupação. Aliás, que importa o meu temperamento? O mistério do céu? A luz do dia claro, a escuridão, calor, frio, umidade, para tudo é igual. É certo que minha forma rotunda, o observador satírico e perverso, diz: a abóbora vegeta. Mas o dito não me fere. Rindo, eu rolo em leito bem nutrido, ansiosa de assentar no solo que penetro, minha barriga e meu tamanho. Nossos gostos diferem, diz a pequena flor. Não queres consagrar cuidados e a vida, senão ao bem-estar material. Mas eu faço melhor, como vês. Mesmo abreviando a existência, dedico-me ao prazer do sentimento e da inteligência, e terei sempre vivido o bastante. L'Ombre, de Marmande. Dissertações espíritas: o espiritismo e o espírito maligno. Grupo San-Gem, médium Senhor C. De todos os trabalhos a que se entrega a humanidade, os preferíveis são os que mais se aproximam à criatura de seu Criador, que a põe diariamente, a cada instante, em condições de admirar a obra divina que saiu e sai incessantemente de suas mãos onipotentes. É dever do homem prosternar-se e adorar continuamente. Aquele que lhe deu os meios de se melhorar como espírito e assim atingir a suprema felicidade, que é o objetivo final para o qual deve tender. Se há profissões que, quase exclusivamente intelectuais, dão ao homem os meios de elevar o nível da inteligência, um grande perigo se acha ao lado dessa vantagem. Prova a história de todos os tempos o que é tal perigo e quantos males pode engendrar. Sois dotados de uma inteligência superior. A tal respeito, mais que os vossos irmãos, estáis próximos da divindade, e chegais a negar essa própria divindade, ou a imaginá-la exatamente o contrário do que é. Nunca seria demais repetir, nem se cansar de o fazer. O orgulho é o mais encarniçado inimigo do gênero humano. Tivesseis 1000 bocas e todas deveriam repeti-lo incessantemente. Deus vos criou a todos simples e ignorantes. Nota 1. Esta preposição relativa ao estado primitivo das almas, pela primeira vez formulada em O Livro dos Espíritos, é hoje repetida por toda a parte nas comunicações. Tem assim a sua consagração tanto nessa concordância quanto na lógica, porque nenhum outro princípio responderia melhor à justiça de Deus. Dando a todos os homens o mesmo ponto de partida, deu a todos a mesma tarefa a desempenhar para atingir o fim. Ninguém é privilégio pela natureza, como, porém, tem o livre-arbítrio. Uns progridem mais rapidamente que outros. Tal princípio da justiça é inconciliável com a doutrina que admite a criação da alma ao mesmo tempo que o corpo. Ele comporta a si mesmo a pluralidade das existências, porque se a alma é anterior ao corpo, é que ela já viveu. Tratai de avançar em passo tão seguro quanto possível. Isto depende de vós. Jamais Deus recusa a graça ao que lhe pede de boa fé. Todos os estados podem igualmente vos conduzir ao objetivo desejado, se vos conduzirdes conforme o caminho da justiça e se não dobrardes a vossa consciência à vontade dos caprichos.
Nada obstante, há estados nos quais é mais difícil progredir que em outros. Assim, Deus levará em conta aqueles que, tendo aceitado como prova uma posição ambígua, tiverem percorrido sem tropeços tal via escorregadia, ou pelo menos tiverem feito todos os esforços humanamente possíveis para se erguerem. É aí que se faz necessária uma fé sincera, uma força pouco comum para resistir ao arrastamento para fora da linha de justiça. Mas é aí também que se pode fazer um bem imenso aos irmãos infelizes. Existe um grande mérito naquele que toca o lodaçal sem que suas vestes e ele próprio se enlameiem. É necessário que uma chama muito pura brilhe em si, mas também que recompensa não lhe é reservada ao deixar a vida terrena. Nota 2. Admiram-se de que espíritos possam escolher uma reencarnação num desses meios onde se acham em contato incessante com a corrupção. Entre os que se acham em tais posições ínfimas da sociedade, uns as escolheram por gosto e para poderem satisfazer inclinações ignóbeis, outros por missão e dever, a fim de tentarem tirar os seus irmãos do atoleiro e para terem mais mérito lutando contra os arrastamentos perniciosos. E sua recompensa será proporcional às dificuldades vencidas. Assim, entre nós, o operário que é pago em proporção do perigo a que se expõe no exercício da profissão. Que os que se acham em semelhantes posições meditem bem estas palavras, que se penetrem bem do espírito que as mesmas encerram, e neles operar-se-á uma revolução benéfica que fará com que os suaves impulsos do coração substituam as pressões do egoísmo. Quem fará, como indaga o Evangelho, de tais homens raros? E para realizar esse grande milagre, que é o que se faz necessário, é preciso que eles queiram reportar seu pensamento àquilo a que estão destinados depois da morte. Estão todos convencidos de que não existe um amanhã, mas, desolados pelo sombrio e desconsolante quadro das penas eternas, nas quais, por intuição, recusam acreditar, abandonam-se à corrente atual da vida. Deixam-se arrastar por essa cupidez febril que os leva a juntar sempre, por todos os meios, permitidos ou não. Arruinam, sem piedade, um pobre pai de família e prodigalizam ao vício somas que bastariam para uma cidade viver alguns dias. Desviam os olhos do momento fatal. Se pudessem encará-lo de frente e com sangue frio, como mudariam de conduta, como veríamos apressados em devolver ao legítimo dono o pedaço de pão negro que tiveram a crueldade de roubar para, ao preço da injustiça, aumentarem uma fortuna feita de injustiças acumuladas. Que é preciso para isto? Que brilhe a luz espírita. É preciso, se possa dizer, como um grande general dizia a uma grande nação: o espiritismo é como o sol, cega os que não querem vê-lo. Os homens que se dizem e que se julgam cristãos e que repelem o espiritismo são perfeitos cegos. Qual a missão da doutrina, semeada atualmente no mundo pela mão onipotente do Criador? É a de conduzir os incrédulos à fé, os desesperados à esperança, os egoístas à caridade. Eles se dizem cristãos e anatematizam a doutrina de Jesus Cristo. É verdade que dizem que é o espírito maligno, para melhor se disfarçar, que vem pregar tal doutrina neste mundo. Pobres, cegos, pobres, doentes. Que Deus, em sua bondade inesgotável, se digne fazer cessar a vossa cegueira e pôr em termo aos males que vos obsediam. Quem vos disse que era o espírito do mal? Quem?
Não sabeis. Pedistes a Deus que vos esclarecesse? Não. Ou se o fizeste, foi com uma ideia pré-concebida. O espírito do mal. Sabeis quem vos disse que era espírito do mal? Foi o orgulho, foi o próprio espírito do mal que, coisa revoltante, vos leva a condenar o Espírito de Deus, representado pelos bons espíritos que são enviados para regenerar o mundo. Ao menos examinai a coisa, e conforme a regra estabelecida, condenai ou a absolvei. Ah, se ao menos quisesseis lançar um golpe de vista sobre os resultados inevitáveis que a vitória do Espiritismo deve determinar. Se quisesseis ver os homens se considerando como irmãos, convencidos todos de que, de um momento para outro, Deus lhe pedirá contas da maneira por que desempenharam a missão que lhes havia sido confiada. Se quisesseis ver em toda a parte a caridade substituindo o egoísmo e o trabalho, tomando o lugar da preguiça. Porque sabeis, o homem nasceu para o trabalho. Deus o tornou uma obrigação e que não pode subtrair-se sem infringir as leis divinas. Se quisesseis ver de um lado esses infelizes que dizem, danados neste mundo e no outro sejamos criminosos e gozemos. E do outro, esses homens metálicos, os salteadores da fortuna de todos que dizem, a alma é uma palavra, Deus não existe. Se nada resta de nós após a morte, gozemos a vida. O mundo é composto de exploradores e de explorados. Prefiro estar com os primeiros a estar com os últimos. Depois de mim, o dilúvio. Se lançais o olhar sobre esses dois homens que personificam a pilhagem da boa companhia que conduz às galés, se os vísseis transformados pela crença na imortalidade que lhes dá o Espiritismo, ousaríeis dizer que é o espírito do mal? Vejo o desdém em vossos lábios e vos escuto. Nós é que pregamos a imortalidade e temos crédito por isso. Terão sempre mais confiança em nós do que nos sonhadores ocos que, se não são trapaceiros, sonharam que os mortos saíam do túmulo para se comunicarem com eles. A isto, sempre a mesma resposta. Examinai, e se convencidos de boa fé, o que não faltará se fordes sinceros, em vez de maldizer, bem direis o que deve estar muito mais nas vossas atribuições, conforme a lei de Deus. A lei de Deus, em vossa opinião, sois os únicos depositários dela, e vos admirais que outros tomem uma iniciativa que, segundo pensais, vos pertence exclusivamente. Ora, escutai o que os espíritos enviados por Deus têm a vos dizer. Vós que levais a sério o vosso ministério, sereis abençoados, porque tereis realizado todas as obras, não só determinadas, mas aconselhadas pelo Divino Mestre. E vós, que considerastes o sacerdócio como objetivo humano, não sereis malditos, embora maldizendo os outros, mas Deus vos reserva a punição mais justa. Dia virá em que sereis obrigados a vos explicardes publicamente sobre os fenômenos espíritas. E esse dia não está longe. Então, vos encontrareis na necessidade de julgar, porque vós enrijeceste em tribunal. Julgar a quem? O próprio Deus, pois nada acontece sem sua permissão. Vede onde vos conduziu o espírito do mal. Isto é o orgulho. Em vez de vos inclinardes e orar, resistis contra a vontade do único que tem o direito de dizer, eu quero. E vós dizeis que o demônio é quem o diz. E agora,
Se persistirdes em não crer senão nas manifestações dos maus espíritos, lembrai-vos das palavras do Mestre, acusado de expulsar os demônios em nome de Belzebu. Todo reino dividido contra si próprio será destruído. Hippolyte Forfou. O Corvo e a Raposa. Sociedade Espírita de Paris, 8 de agosto de 1862. Médium, Senhor Limarie. Desconfiai dos aduladores. É a raça mentirosa. São encarnações de duas caras que riem para enganar. Infeliz de quem os escuta e acredita, pois as noções do verdadeiro neles logo se pervertem. Entretanto, quanta gente se deixa levar por este engodo mentiroso da adulação. Escutam com satisfação o velhaco que elogia suas fraquezas, enquanto repelem o amigo sincero que lhes diz a verdade e lhes dá bons conselhos. Atraem o falso amigo e afastam o verdadeiro e desinteressado. Para os agradar, é preciso adular, aprovar tudo, tudo aplaudir e achar bem, mesmo o absurdo. E coisa estranha, repelem conselhos sensatos e acreditam na mentira do primeiro que vier, desde que lhes apoie as ideias. Que quereis? Quereis ser enganados e o sois. Por vezes, as consequências são notadas tardiamente, mas então já está feito o mal sem remédio. De onde vem isto? A causa disto é quase sempre múltipla. A primeira, sem contestação, é o orgulho que os cega quanto à infabilidade de seu próprio mérito, que julgam superior aos demais. Assim, sem dificuldade, o tomam como modelo do senso comum. A segunda é devido a uma falta de senso, que lhes não permite vejam o lado certo e o errado das coisas. Mas nisso ainda está o orgulho, que oblitera o julgamento. Porque sem orgulho desconfiariam de si mesmos e se aconselhariam com os que têm experiência. Acreditai ainda que os maus espíritos não estão alheios ao caso. Gostam de mistificar, de fazer armadilhas, e quem nelas cairá mais facilmente do que os orgulhosos que são adulados? O orgulho é para eles a falta de couraça de uns, a cupidez de outros. E eles sabem habilmente disso tirar partido, mas não se guardam de dirigir-se aos que, do ponto de vista moral, são mais fortes. Quereis subtrair-vos à influência dos maus espíritos? Subi bastante em virtude que eles não vos possam atingir. Então, sereis invencíveis para eles. Mas se vos deixardes arrastar pela ponta da corda, eles se treparão para vos forçar a descida. Chamar-vos-ão com voz melosa, elogiar-vos-ão e fareis como o corvo que deixa cair o queijo. Sonet. Estilo das boas comunicações. Sociedade Espírita de Paris, 8 de agosto de 1862. Médium, Senhor Limarie. Buscai na palavra a sobriedade e a concisão. Poucas palavras, muita coisa. A linguagem é como a harmonia. Quanto mais hábil quisermos torná-la, menos melodiosa. A verdadeira ciência é sempre aquela que atrai, não alguns sibaritas cheios de si, mas a massa inteligente que, desde muito tempo, é desviada do caminho do belo, que é simplicidade. A exemplo de seu mestre, os discípulos do Cristo haviam adquirido esse profundo saber de bem dizer, sobriamente, e seu falar, como o do mestre, era marcado por essa graça esquisita, essa profundeza que em nossos dias
numa época em que tudo mente em redor de nós, ainda fazem as grandes vozes do Cristo e dos apóstolos modelos inimitáveis de concisão e de precisão. Mas a verdade desceu do alto. Como os apóstolos dos primeiros dias da era cristã, os espíritos superiores vêm ensinar e dirigir. O livro dos Espíritos é toda uma revolução, porque é conciso e sóbrio. Poucas palavras, muita coisa. Nada de flores, de retórica e de imagens, mas apenas pensamentos grandes e fortes que consolam e fortificam. Por isso, agrada e agrada porque facilmente compreendido. Eis o cunho da superioridade dos espíritos que o ditaram. Por que há tantas comunicações vindas de espíritos que se dizem superiores, refertas de insensatez, de frases inchadas e floridas? Uma página para nada dizer? Tende certeza de que não são espíritos superiores, mas pseudo-sábios que julgam produzir efeito, substituindo por palavras o vazio das ideias, a profundeza do pensamento pela obscuridade? Não podem seduzir senão os cérebros ocos como os seus, que tomaram o ouropel pelo ouro puro e julgam a beleza da mulher pelo brilho dos vestidos. Desconfiai desses espíritos verbosos, de linguagem empolada e confusa, que exige tratos à bola para compreender. Reconhecereis a verdadeira superioridade pelo estilo conciso, claro e inteligível, sem esforço de imaginação. Não meçais a importância das comunicações por sua extensão, mas pela soma de ideias que encerram em pequeno espaço. Para ter o tipo da superioridade real, contai as palavras e as ideias. Refiro-me às ideias justas, sadias e lógicas. A comparação vos dará a exata medida. Bar-Barré, Espírito Familiar. A razão e o sobrenatural. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhor A. Didier. É o homem limitado na inteligência e nas sensações. Não pode compreender além de certos limites, e então pronuncia a palavra sacramental que põe fim a tudo, sobrenatural. A palavra sobrenatural, na ciência nova que estudais, é palavra convencional, existe para nada exprimir. Com efeito, que significa? Fora da natureza, além do conhecido. Nada mais insensato e absurdo do que aplicá-la a tudo quanto está fora de nós. Para o homem que pensa, a palavra sobrenatural não é definitiva, é vaga e faz pressentir. É conhecida a frase banal do incrédulo por ignorância. E sobrenatural, ora, a razão, etc, etc. Que é a razão? Quando a natureza, alargando-se e agindo dominadora, nos mostra seus tesouros desconhecidos, a razão, neste sentido, se torna irracional e absurda, pois persiste a despeito dos fatos. Ora, se há um fato, é que a natureza o permite. A natureza tem para nós manifestações sublimes, certamente, mas muito restritas, se entrarmos no domínio do desconhecido. Quereis escavar a natureza, conhecer a causa das coisas, causa rerum, e julgais desnecessário pôr de lado vossa razão banal? Estais brincando, senhores. Que é a razão humana, senão a maneira de pensar do vosso mundo? Correis de planeta a planeta e pensais que a razão vos deve acompanhar? Não, senhores. A única razão que deveis ter em meio a todos esses fenômenos é o sangue frio e a observação neste ponto de vista, e não o ponto de vista da incredulidade.
Ultimamente, abordamos questões muito sérias, como vos lembrais. Mas no cerne do que dizíamos, não concluímos que todo o mal vem dos homens. Depois de muitas lutas e discussões, também chegam os bons pensamentos, fé e esperanças novas. Como vos disse ultimamente, o Espiritismo é a luz que deve iluminar de agora em diante toda a inteligência votada ao progresso. A prece será o único dogma e prática única do Espiritismo, isto é, a harmonia e a simplicidade. A arte será nova, porque fecundada pelas ideias novas. Pensai que toda obra inspirada por uma ideia filosófica religiosa é sempre manifestação poderosa e sã. O Cristo será sempre a humanidade, mas não a humanidade sofredora. Será a humanidade triunfante. Lamennais, Allan Kardec.